Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol para vocês, e hoje a gente vai analisar aí essa rodada de terça-feira, dia 2 de dezembro de 2025. Separei para vocês nessa rodada 8 jogos e no final do vídeo vou estar deixando o bilhete pronto e também bilhete de alavancagem aí para vocês, tá galera? Antes de mais nada, já vai deixando seu like aqui, né? O like vai fortalecer demais o meu trabalho aqui no YouTube, né? E também vai ajudar o próprio YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas, né? Então quanto mais like tem, mais importante aí pro canal BetGreen crescer cada vez mais, tá galera? Então vamos tentar pegar 400 likes aí nesse vídeo, né? E conto com a ajuda de vocês. E quem ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho aí para estar recebendo notificação sempre que eu lançar vídeo novo aqui. E vamos dar uma olhada aqui na grade de jogos dessa terça-feira, galera. A gente vai ter Campeonato de Israel, Campeonato da Inglaterra, Copa da Alemanha, Campeonato Espanhol, Copa da Itália e Brasileirão Série A, né? Então vamos ter aí uma grade bem interessante aí para essa rodada de terça. Primeiro jogo que a gente vai começar analisando aqui é o campeonato aqui de Israel, né? A gente vai ter o Maccabi Haifa contra o Hapoel Tel Aviv. Esse jogo aí que, na minha opinião, o Maccabi Haifa acaba levando favoritismo, né? Rodada 12, o campeonato ainda está começando. E o Maccabi Tel Aviv que, infelizmente, não vai viver num momento tão interessante, né? São 2 empates, 7 derrotas e 2 vitórias, 13 pontos, né? Tá bem distante aí do líder, que é o Hapoel Beersheva, mas tem muito campeonato para rolar ainda, né? E a gente sabe que o Maccabi Haifa, né, é uma equipe muito forte, tem possibilidade aí de subir na tabela. O Hapoel Tel Aviv, por sua vez, está aqui com 18 pontos, né? Lembrando que começou com menos 2, né? Então era para estar com 20, mas está aqui com 18 pontos em quarto lugar, 6 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. E o confronto direto, se a gente for olhar aqui, a gente vai ver 3 vitórias do Maccabi Haifa e 2 empates aí nesses últimos 5 jogos, né? Então, querendo ou não, galera, Maccabi Haifa jogando em casa, na minha opinião, tem chance de ganhar, ou talvez o empate, né? Então, por segurança, a gente vai com a dica casa vence com empate anula, né? Lembrando que a odd pro Maccabi Haifa vencer tá 2 e pouco, então o empate anula aí é bem interessante, né? Não vai derreter tanto essa odd. E a segunda opção, a gente pode arriscar aqui casa mais de um gol e meio, né? Maccabi Haifa para marcar 2 gols ou mais. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa. Agora o próximo jogo aqui, Campeonato Inglês Premier League, vamos ter aqui o Fulham jogando em casa contra o Manchester City, 4h30 da tarde esse jogo, né? Jogo, na minha opinião, aí que é interessante para gols, né? O time do Manchester City que na última rodada acabou vencendo aí o Leeds United por 3-2, está aqui na vice-liderança com 25 pontos, e o Fulham que está lá embaixo em 15º lugar com 17 pontos, né? Porém vem de 2 vitórias seguidas contra o Tottenham fora de casa e contra o Sunderland, né? Então 2 vitórias importantes, querendo ou não, contra boas equipes, principalmente contra o Sunderland, né, que é uma equipe que vai fazendo uma boa campanha aí nesse início de campeonato. Confronto direto, galera, a gente vai ver aqui que o Manchester City venceu os últimos 5 jogos, né? Então assim, favoritismo total aí pro City vencer, e a gente vai ver a odd aqui, tá 1,65 pro Manchester City vencer e 5,10 pro Fulham, né? Na minha opinião, a primeira opção aqui não seria tão interessante o Manchester City, porque vai vivendo assim uns jogos meio complicados, tá fazendo uma ótima campanha em segundo lugar, mas é uma equipe assim que, sei lá, cara, 2 derrotas aqui na Champions pro Leverkusen, no caso teve né, o jogo da contra o Leverkusen na Champions, e também teve contra o Newcastle, né? Mas é aquilo, né? Vice-líder do campeonato, mas a gente vai pegar a primeira opção aqui, a dica mais de 2 gols e meio na partida, tá? Acredito que é jogo ótimo para gols. E a segunda opção, aí sim a gente pode pegar Manchester City, né? Uma segunda opção. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 pro Manchester City. Agora, próximo jogo, Copa da Alemanha, vamos ter aqui Borussia Dortmund e Leverkusen, né? Equipes que se enfrentaram recentemente no campeonato alemão, né, na Bundesliga, mas agora vão se enfrentar aí nessas oitavas de final aí da Copa da Alemanha, 5 horas da tarde. O mando vai ser do Dortmund, né? Dortmund que venceu o Leverkusen fora de casa por 2-1, né? Então, querendo ou não, vai vir motivado. E do outro lado a gente tem aí o confronto direto também, né? Que favorece um pouco o Dortmund, né? Que venceu os 2 jogos mais recentes, aí o Leverkusen venceu um jogo e teve 2 empate, né? E como vocês podem ver, sempre batendo ambos marcam, então é uma dica interessante também. E aqui a gente pode estar pegando, né? A primeira opção, ambos marcam, e a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 para o Borussia Dortmund.
Agora, próximo jogo aqui, Campeonato Espanhol, vamos ter um grande jogo, né? Vamos ter o Barcelona contra o Atlético Madrid, 5 horas da tarde esse jogo, válido aí pela rodada 19, e o Barcelona vai estar jogando em casa, né? E vai tentar aí se manter na liderança do campeonato, especialmente que o Real Madrid vem de 3 tropeços, né? Empatou 3 jogos aí contra o Girona, contra o Elche e contra o Rayo Vallecano, né? Vale ressaltar os 3 jogos fora de casa, né? Mas empatou contra equipes fracas, teoricamente, né? E o Barcelona, com isso, conseguiu 4 vitórias seguidas e pegou a liderança aí, tá com 34 pontos, né? Do outro lado, a gente tem o Atlético Madrid com 31 pontos, 25 vitórias seguidas, vai fazendo uma campanha muito boa por sinal, tá? E promete ser um grande jogo, né? Confronto direto aqui a gente vai dar uma olhada, o Barcelona venceu 3 vezes, o Atlético Madrid venceu uma e teve um empate, né? A maioria dos jogos aí costuma bater muitos gols e acredito que não vai ser diferente nesse confronto, tá? Tá pagando uma odd de 1,83 pro Barcelona, na minha opinião tem valor, tá? E uma odd de 4,10 pro Atlético Madrid vencer. Aqui a primeira opção que a gente vai pegar, galera, é a dica casa mais de 1,5 gol, tá? Acredito que o Barcelona vai marcar 2 gols ou mais. E a segunda opção, casa vence. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-2 casa, 3-2 para o Barcelona. Agora o próximo jogo, Copa da Itália. A gente vai ter aqui a Juventus contra a Udinese. 5 horas da tarde esse jogo válido pelas oitavas de final, né? E a gente vai ver aí a Juventus 2 vitórias e 3 empates nos últimos 5 jogos. E a Udinese 3 vitórias e 2 derrotas. Confronto direto aqui, a Juventus venceu 4 vezes e a Udinese venceu uma. E na minha opinião tem grande favoritismo aí para a Juventus vencer, né? Tá pagando uma odd de 1,38 para a Juventus vencer e uma odd de 10 para a Udinese vencer. Aqui acredito que não precisa inventar muito, né, galera? A vitória da Juventus aí, na minha opinião, nossa primeira opção, casa vence, é a dica mais, assim, vamos dizer, óbvia, né? E a segunda opção a gente pode pegar casa mais de 1,5 gol, né? Para a Juventus marcar 2 gols ou mais. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa, 2-0 para a Juventus. Agora, próximo jogo aqui, mais um jogo do campeonato inglês. A gente tem aqui Newcastle jogando em casa contra o Tottenham, 5h15 da tarde esse jogo, né? E a gente vai ver na classificação, né? O Newcastle aí tentando subir na tabela, né? 18 pontos, conseguiu 2 vitórias seguidas aí contra Manchester City na última rodada, uma goleada para cima do Everton. E do outro lado a gente tem o Tottenham que vem de 2 derrotas seguidas, né? Uma goleada contra o Arsenal aí, fora de casa, 4-1. Arsenal goleou no clássico e no último jogo perdeu em casa pro Fulham por 2-1, né? Então vem de 2 tropeços aí, né? Na verdade vem de 4 tropeços, né? São 3 derrotas, um empate e uma vitória apenas nos últimos 5 jogos, né? O confronto direto a gente vai dar uma olhada aqui, a gente vai ver que o Newcastle venceu 3 vezes e empatou 2, né? Nesses últimos 5 jogos. Então, na minha opinião, Newcastle entra sim como favorito, tá, galera? E a primeira opção aqui é a dica casa vence, né? Newcastle para vencer. E a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 para o Newcastle. Agora vamos para os jogos da noite aqui, né? 2 jogos do Brasileirão. Vamos ter aqui o Vasco contra o Mirassol, 7 horas da noite esse jogo, né? Válido aí pela penúltima rodada do Brasileirão. E o Vasco precisa apenas de um empate, né? Para se garantir aí, né? Se manter na primeira divisão. E também para se manter aí, quem sabe, numa esperança de pegar até mesmo para vencer. No caso, teria que vencer esse jogo para pegar talvez um G8. É um pouco mais complicado porque precisa torcer para São Paulo perder, né? Então, assim, não depende só dele, né? Teria que vencer os 2 últimos jogos e o São Paulo empatar e perder um, aí o Corinthians também teria que perder um, empatar outro, a mesma coisa Grêmio, então não depende só dele mais, né? Infelizmente aí teve uma sequência de 5 derrotas seguidas, acabou quebrando aí a possibilidade de poder pegar aí um G8, né? Mas a equipe vai tentar aí pelo menos uma vitória aí para se manter na primeira divisão e também se garantir aí na Copa Sul-Americana. Do outro lado a gente tem aí o Mirassol, né, que tá também bem próximo de garantir uma vaga aí na Libertadores, né? Possivelmente até mesmo na fase de grupo, tá aqui em 4º lugar com 63 pontos. Se empatar, vai a 64, fica bem próximo aí de garantir, né? Isso porque o Fluminense teria que vencer os 2 últimos jogos e o Mirassol teria que perder o último jogo também, né? Então, assim, preciso de uma vitória para garantir assim de forma matematicamente, né? Mas acredito que o Mirassol vai beliscar aí uma 4ª ou 5ª posição no final. Os últimos 5 jogos aí do confronto direto não vai ter, só tem um jogo, que foi no primeiro turno onde o Mirassol ganhou de 3-2, mas nos últimos 5 jogos de cada equipe a gente vai ver o Vasco com 4 derrotas e uma vitória e o Mirassol 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Aqui a gente pode estar pegando, galera, a dica mais de 1,5 gol na partida, né? Na minha opinião, a dica mais óbvia para esse confronto e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate com gols, tá? 1-1 ou talvez 2-2.
Agora, o nosso último jogo aqui também do Brasileirão, a gente vai ter o Grêmio contra o Fluminense, 9h30 da noite esse jogo, né? Jogo importante para as duas equipes, né? O Grêmio que ainda tem chance matematicamente aí de tentar beliscar aí uma possível vaga aqui nessa pré-Libertadores, né? Lembrando que pode virar G8, como eu falei, né? Então, o Grêmio vencendo esse jogo vai a 49 pontos e joga pressão para São Paulo, que joga contra o Internacional, né? E do outro lado, o Fluminense ainda sonha em tentar beliscar aí uma vaga nesse G5, né? E garantir sua vaga direto na fase de grupo. Então, promete ser um grande jogo. Os últimos 5 jogos do Grêmio, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, e os últimos 5 jogos do Fluminense, 3 vitórias e 2 empates. Confronto direto aqui, a gente vai ver Fluminense venceu 2, Grêmio venceu 2 e teve um empate, né? Então assim, tem um equilíbrio grande nesse confronto direto. Aqui a primeira opção que a gente pode estar pegando, galera, deixa eu mostrar antes a odd aqui, né? Tá 2,90 pro Grêmio vencer e 2,72 pro Fluminense vencer, né? Até as odds tá bem equilibrada, né? Mas aqui a primeira opção que a gente pode estar pegando é a dica mais de um gol e meio na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, galera? Vou arriscar 2-1 Grêmio, tá? Acredito que o Grêmio jogando em casa aí tem um pouquinho de favoritismo. Enfim, finalizamos aqui os palpites para essa rodada de terça-feira. Eu espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou deixar para vocês o bilhete pronto e logo em seguida tem o bilhete de alavancagem, tá? E o bilhete da rodada ficou assim, ó. Então, galera, nosso bilhete da rodada aqui, a gente vai com 3 jogos, tá? Primeiro jogo aqui, campeonato alemão, jogo entre, no caso é Copa da Alemanha, na verdade, né? Jogo entre Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen. A gente colocou aqui mais de um gol e meio na partida. Segundo jogo, campeonato inglês Premier League, Newcastle e Tottenham, mais de um gol e meio na partida. E o terceiro jogo, Brasileirão, jogo entre Vasco e Mirassol, mais de um gol e meio na partida também. No final a gente teve uma odd de 1,90, a gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$190,19. Esse bilhete eu acredito que tem 75% de chance de bater. Então, um bilhete muito bem elaborado e com grande chance de green. Agora vamos para o nosso bilhete de alavancagem, galera, e ele ficou desse jeito, ó. No nosso bilhete de alavancagem a gente pegou 3 jogos também. O primeiro jogo aqui, campeonato inglês, Premier League, jogo entre Fulham e Manchester City. A gente colocou o Manchester City para marcar um gol, independente do resultado final. Aí o segundo jogo, campeonato espanhol, Barcelona e Atlético Madrid, mais de um gol e meio na partida. E o terceiro jogo, campeonato brasileiro, jogo entre Grêmio e Fluminense, a gente colocou aqui mais de 2,5 escanteio no primeiro tempo, né? No caso aqui tem que ter 3 escanteios no primeiro tempo ou mais. No final a gente teve uma odd de 1,48, a gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$148,14. Esse nosso bilhete de alavancagem eu acredito que tem 85% de chance de bater. Então um bilhete também muito bem elaborado e com grande oportunidade para essa terça-feira. Enfim, galera, vamos finalizando aqui mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo, né, dos palpites, dos bilhetes. Se você gostou, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, comenta que é muito importante, tá? E quem puder também, compartilhe o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp, Telegram. Convida a galera a conhecer o canal BetGreen, que eu vou agradecer muito a todos vocês, fechou? Um forte abraço, um ótimo lucro nessa terça-feira e conto com a presença de vocês no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!